Que tal um mundo inteiro personalizado com a sua cara em uma só página na internet? Este é o NetVibes, um serviço que coloca vários sites dentro de um site só. Você vai pensar, bom, o Google já inventou isso antes. Pois é, mas este serviço aqui tem mais variedade. Quer entender como ele funciona? Os detalhes no final do programa, no site da semana. Ideias como a deste site que nós acabamos de mostrar surgem a partir de uma ou de várias cabeças. A diferença é, essa ideia tem um dono só. E este dono é o único que pode melhorar essa ideia? As respostas para isso têm muito a ver com o nosso assunto de hoje. Liberdade para criar, distribuir e transformar também. Isto é software livre, assunto de um fórum internacional semana que vem em Porto Alegre. Eu convido você a entender o assunto com dois especialistas. Na Record News em Brasília está comigo Dave Kuhn, que é coordenador do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre do Governo Federal. E aqui em São Paulo, o professor Sérgio Amadeu, um dos mais respeitados pesquisadores brasileiros de comunicação mediada por computador e também da teoria da propriedade dos bens imateriais. Eu começo por São Paulo. Seja bem-vindo, professor Sérgio. Tudo bem? Tudo bem. Deixe-me perguntar o seguinte, mudou muita coisa desde a definição de software livre que tínhamos lá no começo da década de 80, final da década de 70, para o que vemos hoje? Não, da definição não, mas mudou muito o uso do software livre. E as pessoas perceberam que o maior exemplo de software livre é a internet. A internet não é um software, a internet é uma rede de redes de computador. Mas tal como o software livre, a internet é desenvolvida colaborativamente, não tem um único dono, ela tem uma grande possibilidade de criar em cima dos seus protocolos que são abertos. E o software livre, o criador dele, o Richard Stallman, compara muito software a uma receita de bolo. E é muito legal, porque o hardware, que nem esse que eu estou usando aqui, ele não tem nenhuma instrução de como funcionar. O software é que diz como ele deve funcionar. E aí o que acontece? O software é um algoritmo, é um conjunto de algoritmos, um conjunto de ordens que você dá. Então é como uma receita de bolo. É a vida dentro da máquina também, né? E aí ele diz assim, uma receita de bolo, você pode só comer o bolo e vir com a receita, melhorar esse bolo, passar para sua vizinha, incrementá-lo. Então o software livre é isso. Ele tem a possibilidade de você, a qualquer momento, melhorá-lo, alterá-lo, compartilhar com outras pessoas, e daí reside a sua força, que aí eu volto à internet. A internet não é uma obra acabada. A cada dia se cria uma nova aplicação. Sabe por quê? Porque toda a sua dinâmica é aberta. Você pode criar se comunicando com o que já existia, sem ter que pagar royalty para ninguém. E isso é muito importante, porque faz com que a gente tenha a condição de acelerar a criatividade. Então a internet é a maior vitrine do software livre, sem que muita gente saiba disso, né? Se dê conta disso. Por exemplo, quando as pessoas acessam vários sites, elas não sabem que esse site roda em software livre. O YouTube mesmo roda sobre servidores Linux, roda com o Apache, que é o software livre mais bem sucedido do mundo, ou um dos mais bem sucedidos. Ou seja, o software livre está em toda a comunicação em rede. Bom, quem é fã de carteirinha aqui do Link Brasil já ouviu falar de software livre várias vezes. Recentemente fizemos um programa só sobre sistemas operacionais, mostramos aqui o Ubuntu, não é? Essa versão Linux de sistema operacional que tem feito muito sucesso lá fora e aqui no Brasil também. Mas a gente quer aprofundar o assunto, principalmente porque dá uma olhada no telão aqui do site do Link Brasil. Essa é a nossa recomendação para você. Este é o FISLI 10, é o 10º Fórum Internacional de Software Livre, que acontece agora em Porto Alegre, de 24 a 27 de junho de 2009, no Centro de Eventos PUC, Rio Grande do Sul. Sabe quem é que vai estar lá? O professor Sérgio Amadeu, aqui ao meu lado. E quem vai estar lá também é Dave Kuhn, que está em Brasília. Vamos conversar com ele ao vivo. Dave, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu quero saber o seguinte, o governo está estimulando pessoas e empresas a migrar do software proprietário para o software livre? Bom, primeiro agradeço o convite, a gente conversar aqui sobre um tema que para nós é tão importante como software livre. O governo tem adotado uma política de uso e de apoio ao software livre muito intensa. Então, no começo, a gente estava mais preocupado em adoção de software livre. Hoje, nós estamos num passo onde a gente está produzindo software livre, quer dizer, abrindo o código dos softwares que a gente está fazendo e apoiando iniciativas que permitam que haja
concorrência no setor de software e de apoio às empresas que trabalham com software livre, porque a gente entende que tem um potencial muito grande no Brasil, das empresas brasileiras, aliado ao software livre, aliado ao mercado de serviço. Agora, então, David, hoje nós... Deixa eu só entender uma coisa. Que empresas, dá exemplo para a gente, que setores do governo hoje já utilizam em seus computadores plataformas livres, plataformas abertas? Certo. Nós temos um uso bastante intenso, acho que em grande parte do governo, mas eu gosto de citar alguns casos que são importantes. A gente, no Serpro, que é a maior empresa de TI da América Latina, a gente tem um sucesso de uso de software livre. A gente já tem em torno de 4.000 desktops migrados no ano de 2004 e desde então a gente vem intensificando muito o uso de software livre. Nós temos o Banco do Brasil, que migrou todas hoje tu chega em qualquer caixa do Banco do Brasil, tu vai olhar o que a pessoa está trabalhando, ela está trabalhando com Linux e com sistema operacional e aplicativos livres. O Exército, que migrou toda a sua base, tanto de infraestrutura, de servidores, quanto de estação de trabalho. Caixa Econômica Federal. Então, são muitos exemplos bastante grandes de sucesso de adoção de software livre. Eu vou lidar aqui com um fator, o professor Sérgio me ajuda também, não é o único, mas é um fator importante para que as pessoas em casa possam ter ideia do que é essa transformação. O senhor tem ideia de quanto o governo economiza só nas empresas estatais em não pagamento de royalties ou licença, né, para os softwares proprietários, no caso Microsoft em Windows e outras empresas? Nós fizemos um levantamento dentro do Comitê de Implementação de Software Livre, englobando 100 órgãos que atuam dentro do comitê do governo, são 100 órgãos de governo envolvidos no comitê, e chegamos a um número acumulado desde o começo da criação do Comitê de Implementação de Software Livre, no valor de 480 milhões de reais de economia. E isso garantindo uma questão que era muito importante para a gente, que era reinvestir. Não é questão de vamos simplesmente baratear, não, vamos melhorar o serviço do cidadão, vamos melhorar os sistemas de governo, vamos facilitar para o cidadão o seu relacionamento com o governo federal. E mesmo com todo esse trabalho intenso que a gente vem fazendo, a gente ainda conseguiu uma economia maior do que a gente estava prevendo. Porque a principal motivação que a gente teve no começo do processo não era tanto ao quanto a gente ia economizar imediatamente, mas sim qual a flexibilidade que a gente ia ter, a liberdade em relação aos fornecedores, a contratação de fornecedores nacionais, a fomento às empresas nacionais, a aumento da posse e do controle da tecnologia por parte do Estado. Então, para nós foi bastante gratificante esse número, porque era um número muito além do que a gente esperava.